E aí, programador, tudo bem? Só antes da gente começar o podcast, eu quero te dar um recado muito importante. Do dia 13 ao dia 19 vai rolar um super evento do One Beat Code. Esse evento é a Semana Super Full Stack. Nessa Semana Super Full Stack, a gente vai desenvolver um app inspirado no Spotify usando Ruby on Rails e React. Então, se você quer aprender mais sobre essas tecnologias, quer aprender como utilizar elas para criar projetos de verdade, participa, tá? O acesso é totalmente gratuito e a semana vai ficar no ar do dia 13 ao dia 19. Para se inscrever, é só clicar no link que pode estar aí embaixo ou entrar em super.ambitcode.com. Eu vejo você na semana Super Full Stack. E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo ao Desbugando, o podcast que, como você sabe, veio para exterminar os bugs do seu código. Eu sou o Leonardo Scorza, do One Beat Code. Eu sou o Jackson Pires, da Vídeos de TI. Opa, e aqui é o Lucas Caton, sempre dizendo que é melhor gastar 15 minutos escrevendo um teste do que 1 hora resolvendo um bug que potencialmente já está afetando o seu usuário. Isso aí. Hoje a gente vai falar sobre testes automatizados, aqueles que são amados e odiados por muitos, né? Aquele que sempre a galera do projeto manda fazer e o desenvolvedor dá um jeito de não fazer, ou quando o desenvolvedor quer fazer, a galera que é o dono do projeto fala para não fazer porque vai perder tempo. A gente vai falar sobre o tão afamado teste, né? E testes automatizados são, só para a gente deixar mais claro aqui para quem ainda não está habituado, é uma maneira de você descobrir se a sua aplicação está fazendo o que ela deve fazer de forma automatizada, né? Então, se você, por exemplo, escreve uma classe ou uma função, você cria um teste para descobrir se ela realmente está trazendo os resultados que você gostaria, né? Existem vários graus de testes aí, né? Você quer falar um pouco sobre isso, Jackson? Esses graus de teste unitário, testes de integração? Vamos lá. Jogou a bomba. Pois é, jogou uma bomba assim que eu não preparei nada aqui. Você poderia estar falando aí sobre o PIB da Namíbia? É por aí. Conta pra gente, Jackson, como é que é essa parte dos tipos de teste? Então, a gente pode classificar em pelo menos, né, que existem aí vários tipos de testes, a gente pode classificar pelo menos naqueles testes unitários, que são os testes mais básicos, quando você vai testar ali de forma concisa o seu código, testando classe, testando determinados métodos, né, para ver exatamente o que eles fazem. A gente tem o teste de integração, né, que é quando a sua classe, o seu projeto está utilizando mais de um serviço, no caso aí, por exemplo, eu tenho um determinado código, uma determinada classe que conversa com uma determinada API. Então, nesse momento em que ele está fazendo a requisição para a API, como é que eu vou tratar isso? Como é que eu vou testar isso? Né? Como é que eu vou saber que a minha aplicação, o lado da minha aplicação está funcionando da forma que eu espero? Então, teste de integração. E temos também os testes de aceitação, né, que o pessoal às vezes dá outros nomes também, que é o teste que você faz na camada mais superficial, no caso aí, na parte gráfica, pode ser, no caso ali onde o usuário realmente clica no botão, saber se foi preenchido, quando clicar vai aparecer determinada mensagem, etc, etc, etc. Então, pelo menos essas três grandes áreas aí existem, mas testes não é uma ciência exata, né? A gente pode testar das mais variadas formas, nos mais variados graus. Seria mais ou menos isso aí. Eu acho que é importante esse lance que o Jackson falou sobre a nomenclatura, né? Porque, cara, cada projeto, cada empresa, cada framework vai acabar usando nomes diferentes. Então, o teste de aceitação, por exemplo, também pode ser conhecido como teste de funcionalidade. O próprio Rails, agora na última versão, chama de testes de sistema. Mas aí pode vir outro Exatamente. desenvolvedor e falar, tipo, não, mas teste de funcionalidade é uma coisa, de integração é outra, de aceitação é outra, de sistema é outra. E pode ter outra pessoa que fala, não, tudo é a mesma coisa. Tudo você usa ali o capybara e tá tudo certo. Então, assim, cara, esse nome de nomenclatura é igual nome tipo, empresas que classificam engenheiro de software diferente de desenvolvedor, diferente de programador, diferente de analista desenvolvedor. No final das contas, pode ser a mesma coisa e pode não ser dependendo de cada empresa. Então é importante a gente ficar ligado nisso, né? Os nomes são diferentes dependendo do contexto que você tá.
É isso aí, cara. Realmente você vai encontrar aí projetos com o mesmo nome para coisas diferentes, né? Mas testes são importantes, mas tem sempre aquela galera que nega, né? Vocês já trabalharam em algum lugar que a galera falou: não, não testa não, porque não dá tempo. Ah, sempre tem. Sempre tem, cara. Sempre. E eles não dão essa desculpa porque eu acho que fica muito na cara. Mas eles sempre contra-argumentam usando deadline, né? Tipo, cara, eu até faria, sabe? Mas isso aqui é tão urgente, cara, que não vai dar tempo. É verdade, é verdade. É uma boa desculpa, né? Tipo, olha, eu sei que está certo, é óbvio que está certo, mas você sabe, não vai dar tempo dessa vez, né? Da próxima vez a gente faz, né? Sem saber que testar é o que faz o software não voltar 1000 vezes, né, para a empresa, né? Testar é o que dá qualidade, né? Exato. Cara, eu acho que tem um argumento, eu acho que seria o único. E sério, o Caton de um ano atrás não falaria isso, cara, mas eu tô mudando minha percepção, minha opinião sobre isso. Eu acho que o único caso onde realmente é válido não fazer testes é quando você tem certeza que vai ser um projeto muito curto, ou assim, você, por exemplo, se você tá fazendo um spike, né, tipo só um teste, alguma coisa, uma prova de conceito, e também não vai ser usado por usuários finais. Sei lá, uma aplicação interna, ou, sei lá, é um teste seu, alguma coisa que realmente não vai ser levado adiante. Ou você tem certeza que vai ser reescrito, alguma coisa do tipo. Nesses Sim, casos, sim. talvez tudo bem, pode ser meio que aceitável não escrever. Para Claro, todos os claro. outros 99% dos casos, pô, galera, tem que escrever teste. Não, sim, sim. Porque, por exemplo, tá criando um projeto sozinho que você sabe que tem domínio sobre a tecnologia, aquele projeto não vai ser usado por milhares de pessoas, né? Uma coisa pequena. Aí, obviamente, né, tá tudo bem. Eu acho que os testes ficam mais importantes à medida que a equipe cresce também, né? Quanto mais gente para mexer no código, mais problema acontece, mais os Eu testes são diria até importantes, mais, né? viu? Não só a equipe, mas também o projeto, né? Que às vezes você tem duas pessoas só num projeto, mas o projeto começa a crescer. Se você não tem testes, na minha opinião, assim, eu sempre digo, ó, sem testes a aplicação não cresce. Porque, tá, tudo bem, o cara até consegue fazer uma aplicação completa sem teste, beleza. Mas na hora que algum outro desenvolvedor assumir aquele projeto, né? Ou chegou um novo desenvolvedor, ele vai implementar uma nova funcionalidade. E ele até cria essa funcionalidade, mas ele não tem certeza se a funcionalidade que ele criou, se está derrubando alguma parte da aplicação, se está tudo certinho. Por quê? Porque ele não conhece a aplicação como um todo. Então, os testes é que viriam a garantir que a alteração que ele fez, que a modificação, a novidade lá que ele colocou, né, a feature, funciona como ele espera e não quebra a aplicação em nenhum outro aspecto, né? Então, o mais importante para mim é isso, o teste garantir que a aplicação pode crescer, né, de forma assim tranquila, dando todas as garantias que você precisa ali, que ela não vai quebrar e Legal, legal. etc. Perfeita essa colocação. Dando a segurança para quem vai pegar um novo projeto, saber que o projeto está a 100%, né? Se ele tiver 100% de cobertura. E uma outra Exatamente. coisa também importante é que, por exemplo, tem projetos que têm testes tão bem escritos que, ao invés de você ir ler o código do projeto para entender o projeto, você vai ler os testes, né? Porque nos testes você vai entender o que é importante para aquele projeto, né? O que o cara testou, a maneira como ele organizou, principalmente, por exemplo, uma API que a gente vê teste de request, né, que você simula as chamadas para essa, como se fosse uma chamada para essa API mesmo, fica quase uma documentação da API, aqueles testes de API, né, de request. Sim, sim, cara, isso é muito útil, cara. Inclusive, várias ferramentas de testes já deixam você exportar o output do teste, né, o resultado do teste, no formato de documentação. Então, por exemplo, você vai lá e escreve, dado que eu tenho um usuário que está logado e ele entra na página tal e clica no botão tal e preenche alguma coisa, o resultado esperado é tal. Então, isso aí, cara, você escreve no formato de código e ele imprime depois, imprime no sentido, imprime na tela, assim, ou mesmo num documento, no formato de que o cliente poderia ler e usar e tudo mais. Putz, cara, isso é muito útil. Isso aí tem um pouco daquele Cucumber, né? Que você faz Sim, sim. escreve ali toda a documentação, talvez seja o inverso, né? Você escreve a documentação e a partir dela, a documentação, entre aspas, aí, consegue conversar lá com os teus testes e fazer os testes. Você cria as histórias de uso, né? Com as histórias de uso, você entende como o app deveria ser usado, né? Inclusive, às vezes, quando eu vou documentar alguma aplicação que eu vou criar, eu crio essas histórias de uso, eu acho isso bem importante também, porque
Por exemplo, se você tem várias histórias de uso para um aplicativo mobile ou um site, fica muito fácil a pessoa entender, né, o passo a passo de cada parte ali do app, né? Por exemplo, um iFood, uma história de uso aí poderia ser: eu adiciono alguma coisa no meu carrinho, né? E o que que acontece através disso, né? Ou eu vou fazer uma pesquisa, né, uma história de uso também. Essas histórias de uso compõem basicamente todas as funcionalidades, né, do app. E isso que o Jackson falou, a gente faz testes em cima dessas histórias de uso, né? Trazendo aí o Cucumber, esses caras aí, principalmente no mundo Rails, né, que a gente está falando, mas também existem nos outros mundos também. Então essas coisas ajudam a gente a escrever testes através da descrição do projeto. Eu sempre digo, né, que sempre friso assim em algumas aulas dos meus cursos que uma maneira muito boa é realmente você partir da documentação para o teste e depois para o app, né? Mas quando é possível, quando dá tempo, né? Talvez aí você levante até aquela velha questão que o pessoal já bateu bastante na tecla aí, que é fazer o teste antes ou depois de escrever o código, né? É uma discussão aí que não tem fim, mas aí qual seria a opinião de vocês? Cara, eu acho que desde que a pessoa esteja testando, tá tudo bem. Eu já fui muito mais chato nesse sentido de fazer TDD, né? TDD no sentido testa antes, depois você faz a implementação, faz aquele fluxo, né? Red, Green, Refactor. Mas hoje em dia, cara, desde que esteja testado, cara, a pessoa pode escrever teste no celular se ela quiser. Escreve quando ela quiser, do jeito que ela quiser, não tem problema. Eu, particularmente, prefiro escrever teste antes quando eu tô fazendo teste unitário. Agora, teste de integração, né? Rodando no navegador, navegação, aceitação, sei lá, de novo aquele lance dos nomes, mas vai, teste de aceitação ou teste de sistema. Eu prefiro primeiro fazer funcionar para depois fazer os testes. Por quê? Porque, cara, quando você está fazendo a interface, você vai lá e coloca uma classe CSS porque você acha que você vai usar. Daqui a pouco você não precisa mais dela, e aí você muda os elementos do HTML, vai mudando tudo. Cara, você vai ter que reescrever seu teste no final. Então, depois de várias vezes repetindo esse loop e falhando, eu pensei, não, cara, eu vou parar de fazer isso porque tá sendo meio idiota, né? Eu tô perdendo tempo à toa aqui fazendo 2 testes. Então, teste unitário eu escrevo antes, porque isso me ajuda até a manter a qualidade da implementação. Eu vou dar um exemplo. Eu estou criando uma API, né, uma rota para se autenticar, tá? Criar uma sessão para o usuário. Eu vou lá, como que eu gostaria de ser usuário dessa API? Eu gostaria de enviar e-mail e senha e ele me retorna um JWT, por exemplo. Tá? Essa é a minha expectativa como cliente. Se eu for lá e escrever esse teste, isso vai me forçar a fazer com que a minha implementação funcione nesse caso específico. Já se eu começar na implementação, eu posso falar, putz, cara, mas sei lá, eu estou usando uma ferramenta aqui que não vai aceitar e-mail, vai aceitar só aceita o usuário, nome de usuário, username. Putz, eu vou fazer desse jeito aqui mesmo porque tá mais fácil. E aí depois eu faço o teste para funcionar com o username. Só que a expectativa do cliente desde o começo era e-mail. Então assim, é claro, é um exemplo bobo aqui, mas só para ilustrar que isso muda a forma que você desenvolve. Então quando você escuta essa parada de os testes guiam a sua implementação, não é besteira não, é porque de fato elas te ajudam a garantir a qualidade olhando pela perspectiva de quem está usando, de quem está implementando como cliente. Faz sentido isso? Legal, legal. Faz Muito. muito É sentido. exatamente isso aí. Eu acho que, né, falando sobre testar antes ou depois, eu acho que quando a gente tem tempo, né, e pode partir, por exemplo, dessa questão de histórias de uso, né, para aí depois desenvolver o app em si, aí eu acho que é legal a gente fazer os testes antes, né? Mas na maior parte do tempo, quando são essas caixas pretas, né, entradas e saídas, como até mesmo um teste de request acaba sendo uma caixa preta também, embora claro que um método de um controller pode chamar dezenas de services dentro, mas no final é uma caixa preta bem grande, né? Então, eu acho que também pode ser que depois também não seja nenhum problema. Isso que o Lucas falou também é válido, né, na questão da navegação no HTML e tal, né, você testar depois. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês, eu só não sei se o Jackson quer responder essa questão de testar antes e depois. Você quer responder sobre isso, Jackson? Na verdade, eu concordo exatamente aí com o que o Lucas falou no início, né? Eu, particularmente, quando crio antes o teste, é quando realmente é alguma coisa muito de código, como você está dizendo, sem interface, sem nada, porque realmente é complicado você fazer um teste para uma interface antes, né? Mas, assim, na grande maioria das vezes, eu tenho feito o teste depois, o que também é normal. Só que uma coisa que eu costumo fazer quando eu estou implementando alguma coisa, criando alguma coisa, é justamente fazer esse exercício que o Lucas falou
apesar de eu não estar criando o teste, eu faço esse exercício de tipo, não, eu quero que esse meu método, essa minha classe, essa funcionalidade funcione assim. Eu vou digitar esse nome aqui, porque é o nome da classe, vou instanciar assim, e faço uso dela sem ela existir. Aí depois eu vou lá e implemento. Querendo ou não, se eu colocasse isso no teste, seria a mesma coisa, né? Então é bem por aí. Entendi. Você monta a sua caixa preta ali e vai ter que fazer o interior dela dar a resposta certa de qualquer Exatamente. jeito, né? Exatamente. Legal. E outra coisa que isso me faz refletir, né? Até lembrei de duas coisas, mas uma delas que eu achei interessante é que às vezes a gente fica escravo das metodologias, né? É engraçado isso, porque, por exemplo, o TDD é uma metodologia que reina muito forte no mundo Rails, acredito que também nos outros mundos, né? Mas principalmente no mundo Rails. Então, o TDD basicamente, resumindo, é testar antes, né? Resumindo bastante, é testar antes. E a gente começa a ficar preso a essas ideias, né? E aí a gente acaba, poxa, eu tô fazendo errado, testando depois, ou não vai ser legal e tal, né? Você acaba se tornando vítima da sua própria ferramenta, né? A ferramenta tá ali para te ajudar, você acaba sendo vítima dela, ou se sentindo mal por não usar, ou usando contrariado sem precisar, né? Então, galera, uma dica aí que eu dou para vocês é não se prenda. Com certeza, é isso que o Lucas comentou, assim, o maior benefício do TDD, e eles forçam entre aspas aí, tá? Você a tentar fazer o teste antes justamente para você ter essa expectativa de como vai funcionar o teu código, não é? Mas se você, na minha opinião, obviamente, se você faz esse exercício, e mesmo não criando o teste, você já está fazendo esse exercício, né? De ter uma expectativa de como vai funcionar o código para poder depois, de fato, implementá-lo. Então, assim, na minha cabeça, né, para eu não me sentir punido nesse sentido de não criar o teste antes, eu pego esse viés aí de que eu preciso ter uma expectativa de como o meu código vai funcionar. Se eu estou colocando isso em testes ou simplesmente escrevendo o que seria o uso dele, para mim funciona das duas formas, né? Na minha cabeça funciona. Legal isso. Uma outra coisa que eu fico pensando também, eu até perguntar a opinião de vocês, é uma viagem agora que me veio, é o seguinte, faltam umas certas metodologias de documentação e planejamento, né? Porque eu acho que a gente é muito perdido em relação a planejamento e documentação. Então, poxa, se você for olhar para o mundo front-end, né, React, Vue, Angular, existem os components, e esses components existem ferramentas de documentação para esses components, né, que tratam eles ali como pode ser uma caixa preta também que exibe um elemento sempre igual, né. Talvez falte alguma metodologia, alguma ideia de como a gente documentar, né, os nossos métodos, as nossas funções, como se fossem caixas pretas, né, que é o que você está falando de uma forma oficializada, né. Então, ao invés de eu só imaginar aquilo, será que antes de eu começar a desenvolver, tem uma maneira de eu já pré-documentar as minhas funções ali? Lógico que tem, né? Mas eu quero dizer assim, alguma coisa mais fácil e prática de usar, né? Fez sentido? Sim, sim. Eu acho que tem algumas ideias surgindo na comunidade, não é de hoje, né? O Martin Fowler, por exemplo, bate bastante nessa tecla de padronizar esse tipo de problema que você está falando, esse tipo de implementação para problemas que você está falando. Tem até o Rodrigo Serradura, que é um cara programador muito bom, que, enfim, está na comunidade Ruby, sempre fazendo palestras e tudo mais, gente finíssima. Ele criou uma Gem recentemente. Gem, para quem não é do mundo Ruby, Gem é uma biblioteca chamada EUCase, eu acho, que é justamente para você poder padronizar os seus casos de uso. Legal. Cara, eu não sei se é uma solução para todo tipo de projeto, mas é bem interessante, porque você tem todo o fluxo de classes de serviços. Então, toda vez que você executa, você chama um método perform, eu acho, não sei, tem um método padrão lá de cada classe de serviço, ele te retorna se deu sucesso ou não, né? Sucesso ou falha. Dessa forma você consegue encadear os serviços. Então, por exemplo, você cadastrou um usuário, você vai chamar um serviço para colocar ele no banco, depois o próximo serviço é mandar um e-mail para ele de confirmação, o próximo e-mail é gerar um relatório, sabe? Vai encadeando. Se algum desses passos falhar, ele vai retornando a cadeia toda até o começo, e aí volta um erro para o usuário bonitinho e tal. É uma forma interessante, a gente pode até colocar o link dessa ferramenta na descrição. Eu não utilizei ainda, mas eu assisti a palestra que ele fez no GuruSP, eu achei bem interessante. Bacana. Então, eu acho que uma maneira da gente documentar aí essas nossas funções, né, de forma de visualizar isso através de uma árvore de funções e suas relações, suas chamadas, ia ser bem legal aí. Uma outra coisa que também eu lembrei, falando de testes automatizados, né, e também de Ruby,
é que o Ruby me fez ter contato com uma comunidade que não é de desenvolvedores, que são de pessoas que só testam, né? Que são pessoas que trabalham criando testes, né? E eu achei bem legal, assim, porque essa galera tem suas próprias comunidades, né? Eles têm técnicas e usos ali de testes que são realmente bem profundos. E o Ruby é muito famoso nessas comunidades, né? De pessoas que trabalham só com teste mesmo, né? Vocês já tiveram algum contato assim? Então, eu tenho acompanhado um pouco sobre testes no LinkedIn. Por incrível que pareça, esse tema acabou surgindo para mim muito mais no LinkedIn do que em outros locais. E eu tenho acompanhado um pessoal lá, e de fato, né, tem essas pessoas que basicamente vivem para testar, né? Se eu não me engano, é o pessoal de QA, né? De Q&A, que é o pessoal que vai garantir ali a qualidade exato. do código de uma forma geral, se está passando, se os testes de aceitação lá são exatamente o que o cliente lá está esperando que aconteça e tudo mais. Então, para mim aconteceu mais, não sei porquê, lá pelo LinkedIn, nas comunidades que existem por lá. Legal, legal. Eu fiz uma live com uma aluna do bootcamp, né, do meu treinamento, que ela é QA, né? Ela trabalha só com testes e tal. Eu até vou deixar o link dessa live também. Aí lá ela explicou mais sobre o mundo de quem só testa, o pessoal que é profissional mesmo dos testes, né? Que em grandes empresas, né, que tem recursos, né, em grandes, médias ou startups que têm recursos para trazer uma pessoa só para isso, é realmente impressionante a qualidade que o código fica quando tem alguém cobrando em cima. Sim, sim. Eu trabalhei numa empresa grande em São Paulo, posso até falar o nome na Local Web, e lá eles têm essa equipe de QA, não por projeto, mas é uma equipe de QA que atende todas as equipes, né? Eles fazem todo esse processo de testes. E é só curioso que hoje na empresa que eu trabalho também é grande, né, a Invato, e a gente não tem equipes que atendem todo mundo. Então, por exemplo, eles vão muito nessa linha de full cycle igual a Netflix, né? Esse conceito criado pela Netflix, que é ou até mesmo pelo Spotify, os squads. Basicamente, a gente tem equipes pequenas, relativamente pequenas, assim, vamos lá, tipo 8, 10 pessoas. Acho que de 5 a 10 pessoas. E cada equipe é responsável por tudo, desde negociar com os analistas e com a diretoria de qual vai ser o próximo passo, né? O que vai ser feito, o que precisa ser feito e tal, até na hora de fazer deploy, passando pelo desenvolvimento, passando pelos testes. Então a gente mesmo cuida de enviar para staging, para testar, para verificar com os usuários se é isso mesmo, fazer teste UX, design. Então assim, é uma equipe relativamente pequena para cuidar de tudo isso, em vez de ter uma equipe de testes genérica assim para a empresa toda. É interessante ver esses dois lados, né? E as duas funcionam, não tem certo e errado. É só interessante comentar porque as pessoas que estão escutando, né, pode ser que, enfim, elas achem um absurdo a gente falar que tem uma equipe só para testar, mas acontece. Existem todos os tipos. Legal, legal. Então, galera, para quem ainda não tinha o hábito de testar ou ainda não sabe testar, eu recomendo fortemente que aprenda, principalmente para projetos maiores, projetos que têm equipes maiores, como eu falei, quanto maior a equipe, mais complexo vai ficando. Inclusive, eu vou deixar um link para um curso gratuito que eu tenho de testes, né, com o Ruby. Eu sei que o Jackson também tem um curso de testes, né, Jackson? Lá na Udemy. Isso aí. E eu vou deixar o link também do Jackson, não sei se o Lucas com certeza tem alguns artigos, né, Lucas? Eu tenho um vídeo, uma live que eu fiz, é gratuita também. Legal. A gente pode deixar o link também, se quiser. Tá, boa, boa. Então é isso, galera. Eu acho que a gente abordou aí os principais pontos de teste. Vocês queriam trazer mais alguma coisa que eu não falei? Cara, teste é um assunto tão gigante, tão complexo. Com certeza a gente deixou um monte de coisa de fora. Mas acho que deu pra fazer uma introdução legal, né? Pra quem não faz, nunca viu na vida, fica aí um incentivo pra dar uma olhada e, sei lá, convencer a sua equipe a começar a fazer. Porque como eu falei no começo, às vezes você gasta 15 minutos pra escrever o teste, parece que você tá desperdiçando tempo, mas na verdade esses 15 minutos vão garantir que você não crie um bug daqui a um ano, por exemplo. E aí você vai demorar 2 horas pra resolver o bug, então você acabou que não ganhou tempo, você perdeu tempo futuramente. Eu só queria também, se for o caso, a gente deixar um link de um vídeo, o Lucas falou aí, eu tenho um vídeo também que eu não lembro o título dele agora, mas é tipo assim, 20 minutos de TDD com Ruby. É Ruby puro e teste, só para dar essa introdução para o pessoal perceber que como é que é o passo a passo, quais são os princípios de tudo. Acho que vale a pena dar uma olhada também. Boa, boa, legal.
E aí, Lucas, então agora vou te fazer uma pergunta difícil agora, hein, Lucas? Se o cara tiver dúvida ainda sobre teste automatizado, como é que ele faz para tirar essa dúvida? Cara, ele pode mandar um comentário pra gente no YouTube, nesse vídeo. Perfeito, ganhou nota 10. Estaremos lá pra ajudá-lo ou ajudá-la. Exatamente. Então deixa seu comentário no YouTube, tá? Se você está ouvindo pelo Spotify ou por outro lugar, deixa lá no YouTube seu comentário. Se você está ouvindo pelo YouTube e é usuário do Spotify ou de outros aplicativos, se inscreve lá, dá essa força, compartilha esse episódio com seus amigos aí que querem aprender mais sobre programação e estão fugindo dos bugs. Só um recadinho final aqui, se você escuta pelo YouTube, não esquece que você pode escutar pelo podcast também, e aí você pode ir na sua caminhada, lavando a louça, alguma coisa, fica mais fácil para escutar. Então, tem as duas opções aí. Isso aí. Então eu agradeço você que ouviu esse episódio sobre testes automatizados. Não deixa de assistir os anteriores, de ouvir os anteriores e também se preparar para os próximos. Lembrando, o nosso site é desbugandopodcast.com. Então, obrigado Jackson e obrigado Lucas. Valeu, até galera. a próxima. Falou. Valeu, um abraço.